vamos lá, né? Então, essa parte aqui a gente viu. Opa, promoção à saúde, né? Que a gente estava, isso. Então, promoção à saúde, né? Vem sendo entendido como um subconjunto da prevenção, né? Ou mais precisamente como um nível, né? O mais básico, abrangente e específico de prevenção, envolvendo condutas. Deixa eu só aceitar quem Regina, quem tá. Então, condutas individuais, como alimentar-se bem, fazer exercícios, não fumar, ou ações de governo ou de Estado, como implantação de redes de saneamento básico, construção de escolas, melhora de transporte coletivos. Então, sempre que falar promoção à saúde, né, é sempre o que o SUS trabalha muito, né? Agir preventivamente, né? Antes que o paciente tenha, né, alguns acometimentos. Então, promoção à saúde é onde que o SUS vai sempre atacar antes que o paciente adoeça, tá? Então, eu vou promover promoção à saúde e fazer esses levantamentos. O PSF é uma promoção à saúde, viu, gente? Porque é um programa de saúde da família, né? É onde que os agentes comunitários, né, que nós vimos, vão até as casas, né, as residências, pede para avaliar o cartão de vacina daquelas crianças, né? Pergunta quantas pessoas moram lá, se aquele senhor idoso lá tá fazendo acompanhamento de diabetes, né? Se faz acompanhamento de hipertensão e tudo mais. Então, o PSF já é uma promoção à saúde, viu? Uma das, né? 2, a fase patogênica pré-clínica. Então, nessa fase, né, do ponto de vista clínico, a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, embora o organismo já apresente alterações patológicas, mas o paciente ainda não manifestou nada, né? Não tem cansaço, não tem fadiga, não tem falta de apetite, não tem manchas pelo corpo, sei lá, né? Dependendo de qual patologia tem as reações específicas, né? Diante daquela doença. Então, na segunda fase, que é pré-clínica, o paciente está contaminado, mas o paciente ainda está com ausência de sintomas no organismo, né? Ainda não começou a manifestar ainda nenhuma alteração, tá? Então, é o chamado período de incubação. Então, a segunda fase patogênica, pré-clínica, é a famosa chamada de período de incubação, né? Que já existem, o vírus, né, já está lá no seu organismo, aumentando, proliferando, né, acometendo células, mais células do seu organismo, mas você ainda não sentiu nada, né? Eu sempre dou aquele exemplo para vocês, né, do Espírito Santo. Vou lá e passo o carnaval lá no Espírito Santo. A gente sempre volta de ônibus, né, aqueles ônibus de viagem, de excursão, na quarta-feira de cinza de manhã para trabalhar meio-dia, né? Quando chega aqui, meio-dia, 1 hora para começar a trabalhar, ou então na quinta-feira, o povo só vomita, né? Só vomita, só tem diarreia de ficar amarelo, né? Então, é porque eu contraí na hora de eu vir embora, né? Eu contraí aqui em Belo Horizonte? Não, eu contraí lá, né? Na hora que um trem caía na areia, eu pegava, só jogava água assim, comia, né? Não é assim que a gente faz? Bebia, abria cerveja de qualquer jeito e tomava, né? A mão suja de tudo quanto é trem, bronzeador, água do mar, pega aqui, pega cá e come alguma coisa, pega no outro, né? Alguém se identificou aí, né, gente? Então, eu tô falando que eu já fiz, né? Então, a gente tem, né, esse período de incubação e que ele tem uns dias para poder começar a fazer o efeito, né? Então, é quando a gente chega que a gente começa a ficar ruim, né? Então, exemplo, né? Procura de casos suspeitos de tuberculose. Procurar casos suspeitos de tuberculose é complicado, porque o paciente, muitas vezes, ele não manifesta sintomas. E quando ele começa a manifestar aquelas tosses, né? Sem secreção ainda é no início da fase da contaminação, é porque depois o paciente pode vomitar até com pequenas partículas, vomitar não, tossir com partículas de sangue, né? Mas no início ela é seca e sem secreção. Até o paciente perceber que ele está com aquela tosse seca e que não está sendo normal, demora muito tempo, né?
Então, é difícil você conseguir fazer o levantamento de casos suspeitos de tuberculose. Terceira fase, né, que é a fase clínica. Então, ainda no período da patogênese, né, a história natural das doenças é a fase da manifestação clínica que corresponde à expressão patogênica em diferentes estágios de dano. As medidas profiláticas, né, ou seja, medidas de prevenção nessa fase são também denominadas atenção secundária. Na pirâmide lá que a gente estudou várias vezes, aonde que está a atenção secundária? Ó, aonde que fica aqui a atenção secundária? No meio. Perfeito, no meio, né? Então, essas medidas profiláticas, né, de prevenção, geralmente o paciente passa muito, assim, e são mais a cargo da atenção secundária também, né? Não só da primária, né, que é a saúde coletiva, mas a secundária também. Então, corresponde ao tratamento adequado, né, para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas. Então, é na atenção secundária, que fica aqui, ó, que eu já vou tratar esse paciente, né? Então, eu lá atrás, eu fiz o levantamento de casos suspeitos, e se eu conseguir diagnosticar nesse paciente, eu já vou começar a tratar na atenção secundária, porque na atenção primária aqui embaixo eu não consigo tratar esse paciente, tá? Porque realmente não tem amparar de tratamento para um tipo de coisa dessa, né? Na secundária eu já tenho, que não precisa do paciente chegar na terciária, né? A terciária vai vir os pacientes que aconteceu o que ontem, gente? O acidente do ônibus, hein, João Molevade? Veio para onde? Foi um bocado para João Molevade e um bocado para cá. Porque é aqui que tem um amparar para poder amparar isso tudo aí, né? Então, por isso que a gente não gosta, né, de sobrecarregar a ponta da pirâmide, que é a atenção terciária, né? João 23, Santa Casa, Giromberes, Risoleta, e por aí vai. Então, na atenção secundária, eu tenho uma atenção de nível de complexidade um pouco maior, relacionada à atenção básica, e que eu vou conseguir tratar esse paciente aqui quando eu conseguir fazer o levantamento de que ele realmente está com tuberculose. Antes que ele chegue na fase de cuspir sangue, antes que ele interne e antes que ele contamine milhões de outras pessoas, né? Então, eu fazer o levantamento, conseguir diagnosticar com antecedência, isso é promoção à saúde, né? Então, eu pegar essa pessoa e tratar antes que acomete um número grande na população, né? Garantia do acesso de todos a população aos serviços de saúde em tempo hábil ainda é um dos grandes desafios da saúde pública proposto por dirigentes governamentais, né? Então, algumas das meninas aí que tiveram até lá na minha live, vocês viram, né? Então, paciente que descobriu qualquer tumor hoje, qualquer câncer, de mama, de cabeça, de próstata, o que for. Qual que é a lei do SUS? Ele deve ser tratado em até 60 dias. Perfeito. O paciente tem direito, é lei, tá? É lei de ser inserido no tratamento para iniciar em até 60 dias. Lembrando que o paciente tem que, para ele entrar nessa lei, ele tem que estar com 100% dos exames em mãos, principalmente o histológico. A lei fala isso. Se ele não tiver, o que é o histológico? Ele fez biópsia e a biópsia confirmou que é o meio mais seguro, né, gente? Confirmou que as células são células cancerígenas, tá? Então, se ele estiver faltando um exame, ele não entra na lei dos 60 dias. Então, o paciente também, para cobrar, ele tem que estar com tudo certinho para poder cobrar a lei a seu favor, né? Tudo é assim, né, gente? Às vezes a gente cobra os direitos da gente, mas nós não cumprimos com os nossos deveres todos, né? Então, para que ela vigore nesses pacientes, eu tenho que estar com tudo certinho. Então, a garantia do acesso, né, o quanto antes dessas pessoas na saúde é importante. O que acontece às vezes, né, que muitos falam comigo, vou utilizar o câncer de mama, que também é mais fácil. Eu esse ano, uma aluna minha falou comigo, professora, mas eu tentei marcar mamografia para mim, eu faço todo ano. Tentei marcar, não consegui até hoje.
Nós estamos em dezembro. Eu ainda te mostro o papel, né, que eu fui para confirmar para você que eu não consegui marcar ainda, né? Então, pode ser que ano 2021, quando ela for fazer, ela esteja com uma alteração, já que pode ser um câncer de mama? Pode. Que ela vai ter que começar a passar por tratamentos, né? Mutilação, né? Tirar a mama inteira, porque não descobriu no processo, na fase inicial, que é o que a gente viu aqui, a número 1, fase inicial, sim. Então, descobrimento de tudo na fase inicial, né, independente de qual câncer, qual acometimento que for, se for até uma tuberculose, é de extrema importância. Por isso que o SUS trabalha muito com promoção, né? Promoção à saúde, né? Eu distribuí camisinha, promoção à saúde? Eu estou evitando que transmita doenças e estou evitando gravidez indesejadas, né? Então, mas o primeiro fator dele distribuir é a proliferação de doenças indesejadas, né? Que acomete muito a população. Então, é por isso que o SUS, né, visa bastante essas questões de promoção, né? Promoção e prevenção. Se eu trabalho com promoção à saúde, é a mesma coisa de eu falar que eu estou trabalhando com prevenção, tá? Deixa eu mudar aqui. Quarta fase, né? É a fase de incapacidade residual. Então, na verdade, né? Na vertente patológica da concepção da evolução clínica, essa fase da doença do paciente, né? Corresponde à adaptação ao meio ambiente com as sequelas produzidas pela doença e ou controle, estabilização das manifestações clínicas das doenças crônicas. Então, na quarta fase, é o paciente que já tem a manifestação clínica e que eu vou entrar com essa fase para poder estabilizar essa manifestação. Ou seja, vamos lembrar da tuberculose. Então, o paciente está apenas tossindo, então a tosse seca sem secreção. Se eu não entrar com medidas aí, né, ele vai começar o quê? Tossir com secreção, depois tossir com sangue, depois o quê? Emagrecimento, né? Que é um paciente que quase não se alimenta, porque dá cansaço de fadiga respiratória. Se ele interna, né? Ele me traz um custo maior para o SUS, né? Ele traz, além, né, de acometimento de transmissão aí fora. Então, quanto mais eu puder controlar, né, essas manifestações, estabilizar esse paciente para que ele não progrida, né, igual o paciente COVID. Tem um monte que descobriu, né, deu positivo e a pessoa, né, eu vou falar apenas, mas é uma coisa muito ruim, apenas ficou com falta do paladar. Mas não tem pessoas que já chegam a internar, entubar? Então, essa progressão, né, de manifestação é que é complicado, né? Então, a prestação de serviços de reabilitação em um nível hospitalar ou ambulatorial para reeducação e treinamento a fim de possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes, a fabricação e distribuição de órteses e próteses, utilização de asilos, terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial são exemplos de prevenção, atenção terciária. Ó, o que entrou aqui? Vamos voltar lá na pirâmide. Aonde que está a atenção terciária mesmo? Lá em cima. Isso, é o primeiro aí. É o primeiro, na ponta do triângulo aqui, né? Atenção terciária. Por que essas coisas aqui que ele citou é uma forma de prevenção para não chegar aqui na atenção terciária? Então, se eu estabilizo o paciente, né, nos sintomas, ele não vai progredir e chegar na atenção terciária, né? Se eu promovo aqui, ó, uma reabilitação psicossocial desse paciente, ele não chega na atenção terciária, né? Se eu tenho a utilização de asilos para esse paciente, ele não chega na atenção terciária. Então, a gente viu
o tratamento, né, em vários âmbitos, né? Primeiro na atenção básica, na secundária e na terciária, né? Então, por isso que é bom o que a gente aprendeu na última aula, né? O princípio organizativo do SUS, né? Que é que é o princípio organizativo do SUS? Hierarquização. O que é a hierarquização? É isso aqui, é a pirâmide. É como que eu vou buscar os serviços do SUS, né? Por hierarquia. Então, eu não chego direto lá na ponta, lá no gerente. Eu chego primeiro no supervisor, depois no coordenador e depois eu chego no gerente, né? Então, são princípios chamados hierárquicos. Não se esqueçam disso, é muito fácil de lembrar, tá? Então, eu tenho que estabelecer aqui, ó, fazer a estabilização dos sintomas dos pacientes para que ele não chegue na atenção terciária, tá? Ótimo. A doença chamada doenças crônicas tem cura? Não. Mas eu consigo fazer o quê? Ó, estabilizar os sintomas. Se eu não estabilizo os sintomas, o que acontece? Esse paciente aqui, vamos supor que a doença crônica dele é hipertensão, ele pode infartar e ter que chegar na atenção terciária? Sim, né? O paciente diabético, né? Ele pode ter que fazer hemodiálise todo dia, ele pode ter que amputar uma perna, pode. Então, para que ele não chegue na atenção terciária, é onde eu, na promoção da saúde, né, eu vou fazer essa estabilização dos sintomas, né? Dar um remédio adequado, né? Fazer essas consultas periódicas clínicas, né? Olhar a alimentação, tudo na atenção básica, antes de acometer a terciária. Então, é muito interessante como que funciona, né? Esses níveis de atenção à saúde do SUS. E funciona, né, gente? Igual eu tô falando com vocês. Eu não consigo entrar de jeito nenhum na atenção terciária se eu não tiver um papel de... como é que fala? Um papel de encaminhamento, né? Então, vamos lá. História natural da doença, né? E prevenção. Então, eu tenho aqui a patologia, né? A patologia que é a doença. E eu tenho a pré-patológica. Então, é patológica e pré-patológica, né? Então, na fase inicial, depois eu tenho a fase pré-clínica. Aqui, gente, é tudo que nós vimos, porém está descrito só em outra forma, tá? Tá na forma de um quadro, mas é exatamente cada uma das fases que nós vimos agora. Então, na fase inicial, eu tenho... nessa fase ainda não há a doença propriamente dita, mas o paciente já está contaminado. Mas existe o risco de adoecer, né? Como que eu vou entrar? Eu vou fazer o quê? A prevenção primária. Eliminação dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Parar de fumar. Na pré-clínica, né? A doença ainda não está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo já apresenta alterações relacionadas a essa doença, né? Ou seja, já está sentindo um cansaço, né? Já está sentindo uma queimação em tal lugar. Como que eu vou entrar com prevenção, né? A doença é assintomática, né? Nessa fase. Ou seja, não transparece tantos os sintomas. Então, o organismo já apresenta algumas alterações. Eu tenho que entrar com o rastreamento. Porque o paciente já começou a sentir algumas coisas. Então, se eu entrar com o rastreamento, né? O que é rastreamento? Se eu entrar com os exames, eu vou conseguir identificar que esse paciente já está, né? Com essa patologia e já vou conseguir tratar antes que ele piore ou que ele contamine outras pessoas. Quais são esses rastreamentos? Exames de rotina, de prevenção e por aí vai, né? Fase clínica da doença. É onde a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Então, qual que é a prevenção que eu vou entrar aí, né? Eu vou pegar os sinais e sintomas, todos os sinais e sintomas que esse paciente está sentindo, lembrando que é uma paciente que a doença já se encontra em estágio adiantado. Então, se ele está adiantado, o paciente vai ter muito o quê? Sinais e sintomas.
que eu vou entrar de prevenção, né, nessa fase? Remoção cirúrgica de um tumor, né? Por quê, gente? O paciente, ele já está com estágio adiantado, ele já tem todos os sintomas, né? Quando eu for avaliar, ele já se encontra com tumor. O que eu tenho para fazer de prevenção? Tirar o tumor e me entrar com medidas preventivas para ver se esse paciente não vem nem a óbito, né? Eu consiga postergar prolongar a vida, né, desse paciente, né? Para viver mais alguns anos, né? Já que eu vou conseguir tirar o tumor. E na fase de incapacidade residual, deixa eu colocar do outro cá. Peraí, gente, só que o negócio tá tampando aqui. Ele não fica, não. Aí. Capacidade residual, a doença pode progredir para a morte, né? Ou as alterações se estabilizam. Então, prevenção terciária, né? É fisioterapia, né? Eu já vou entrar com outras coisas. Aqui o paciente já não tem muita coisa o que fazer. Mas eu posso fazer uma coisa para manter uma qualidade de vida para esse paciente melhor, um envelhecimento melhor para esse paciente? Sim, eu entro com a fisioterapia, né? Para tentar desenvolver a capacidade funcional, né? Daquele membro que lhe restou após a estabilização clínica. Então, às vezes, um paciente que teve AVC, né? O que eu vou entrar com ele aí agora? Fisioterapia, né? Para ver se ele movimenta mais um membro que ficou paralisado, né? Porque geralmente os AVCs tendem, né? Os pacientes tendem a perder o funcionamento de um lado do corpo, né? A capacidade motora de um lado do corpo. Então, eu vou entrar com esse paciente aí, já teve, né, o problema, já teve o acometimento. Então, eu tenho que entrar só com medidas profiláticas realmente para tentar ajudar esse paciente na reabilitação, né? E promover uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Vamos voltar aqui, então, para ver se vocês estão entendendo direitinho. O que é atenção? A Cidinha não vai me responder, não. O que é atenção? O que é hierarquização no atendimento do SUS? Vou fazer assim para vocês lembrarem. O que é hierarquização no atendimento do SUS? É o atendimento imediato, não? Dá o atendimento inicial? Não. O que é hierarquização? Esqueci. Falei hoje várias vezes. Professora. Oi, pode falar. Eu acho que é o atendimento, por exemplo, condições clínicas do paciente. Se o paciente tiver com um problema que for só de prevenção, ele vai para a atenção primária. Uhum. Se ele tiver com outro tipo isso, né? Se ele tiver com outro tipo de situação, ele vai ser atendido de acordo com a necessidade dele, pela atenção primária, secundária ou terciária, se for numa atenção mais grave, mais especializada, tipo isso? Tipo, não. É isso, perfeitamente. Muito bom. Então, hierarquização, né? Vocês lembram de hierarquia, gente? Igual eu acabei de dar o exemplo. Quando você vai procurar uma pessoa, né? Você procura primeiro a supervisora, né? Se a supervisora não resolveu, né? Quem que você procura que é acima? Coordenadora. Se a coordenadora não resolveu, você percorre quem? O gerente ou o diretor, né? Hierarquização, hierarquia, né? Então, é a mesma coisa disso aqui. Então, é só vocês lembrarem desse exemplo, implantar esse exemplo aqui, ó. Qual que é o funcionamento do SUS, né? A legislação da hierarquização do SUS. É como ele vai funcionar, como ele vai ser organizado para ser funcionado, né? Então, eu tenho atenção terciária aqui na ponta, que eu falei vários casos ali hoje. Eu tenho atenção secundária, que é no meio, e eu tenho a atenção primária, né? Que é a atenção básica. Então, o que a Kiara falou? Que eu vou atender aqui o paciente de acordo com a sua complexidade, né? É um paciente que está com a perna quebrada, o que ele vai fazer aqui na atenção primária? Nada, né? Eu não vou conseguir fazer nada por ele. Então, mais um paciente que está com a pressão alta demais, né? Está tomando remédio, não está resolvendo, né? Está quase desmaiando em casa, está suando frio, ele pode ir na atenção primária que eu vou conseguir resolver o problema dele, né?
Então, vai ter médico lá, né? Todas as bases, todas as esferas aqui de atendimento, nós temos médicos, né? Tem o médico do Programa da Saúde da Família, eu tenho médico que fica lá no posto de saúde, eu sempre tenho um médico lá, tá? E se caso não resolva, eu encaminho ela para fazer algum exame, depois voltar para mim, para eu poder continuar medicando ela. Mas esse paciente aqui, ele nunca vai direto, né? O paciente com alteração de hipertensão nunca vai direto para atenção terciária, jamais, tá? A não ser que ele infarta, né, gente? Aí ele vai mesmo, correndo para atenção terciária. Mas, do contrário, graças a, se Deus quiser, nós vamos tratar ele na atenção primária. Então, isso que é hierarquização, tá? É os níveis de complexidade que eu vou, né? E agora, sem ser Cidinha que respondeu para mim na última vez. O que é a Lei 8080? Tô falando só para vocês acordarem, viu, gente? Ai, ai. O que é a Lei 8080? Não dá É para a ver a lei cara. que foi estipulada na década de 86, que todos tenham acesso à saúde, à educação, a todo, como é? As pessoas têm o direito à saúde, atendimento básico necessário, todos os procedimentos na área de saúde. Independente? É isso? Isso, completa aí. De Independente. cor, raça e religião. Show de bola. Agora você falou De tudo. cor, raça e religião. Isso, é isso mesmo. Então, é onde que você, ela vem, né, com essa legislação do SUS como um todo, onde que você tem direito, né, da saúde, independente de raça, cor, né, que o SUS é para todos, aí tem a Constituição lá descrita, tudo relacionado ao SUS, desde quando ele foi criado, né? E Sim. o que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde? Peguei vocês, hein? Foi aonde foi legalizado o SUS para todos, onde foi implantado o SUS para todos. Foi uma lei. Não foi lei, não. Você está no caminho certo, mas não é isso. Isabela, Oi, bom dia. bom dia. Eu acho que dentro disso aí que a Marisa está falando, que foi em 86, que foi uma nova modalidade de saúde, um novo método de saúde que foi implementado. Isso. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas eu vi que o raciocínio da Marisa também não tá longe, não, tá, Marisa? Marisa não, Roseni que tá falando, né? Então, Não, Marisa. Marisa, desculpa. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi onde que teve aquela, como se fosse um congresso, né? Onde que reuniu várias pessoas, né? Importantes no âmbito da saúde, né? Médicos, donos de hospitais, presidente, governadores, vereadores, né? Gestores, e desenharam um desenho de saúde pública, como deveria ser. Nasceu o projeto do SUS na 8ª Conferência em 1986. 86. Isso. E depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que veio o quê? Depois da 8ª? Depois que... Descentralização. Mas depois da 8ª Conferência de Saúde veio o quê? Eles desenharam um modelo de saúde pública, né? Como deveria ser. A Constituição Federal de 88? Isso. Para implantar? Para implantar, exatamente. Então, depois que teve a Constituição, a 8ª Conferência 86, veio a implantação do SUS, né? Então, eles desenharam, conseguiram o aval, a liberação, e de 86 a 88 foi o prazo para construir mesmo e abrir a porta. Então, ele abre a primeira porta em 1988. Então, o SUS começa a funcionar no Brasil em 1988, como, graças a Deus, a saúde para todos, né? Porque antes, como que era a saúde, gente? Era só para quem era afiliado ao INSS, trabalhadores. Isso, parabéns, Fábio. Então, era só para quem era do INSS, né? Era somente focada a mão de obra, né? Para a pessoa trabalhadora não adoecer e conseguir continuar trabalhando para as empresas, né? Era focada apenas a mão de obra escrava, né?
porque eles se preocupavam com a saúde da pessoa, não porque a pessoa precisava se tratar, precisava sobreviver, porque tinha família, né? Mas sim exclusivamente por causa de mão de obra trabalhista, né? Infelizmente. Deixa eu ver o que mais. Vou perguntar para vocês. O que é equidade? É a pessoa ser tratada de igual para igual, sem diferença, né, não? Não, isso é igualdade. Eu perguntei equidade. Não. Equidade. Pode falar, professor? A pessoa está no mesmo nível, não é? A pessoa está no mesmo... Pode falar, Kiara. Pode falar? Pode. A equidade é quando você toma alguma decisão, que a mesma decisão ela seja igualitária para todos, independente de qualquer coisa. Ela vai servir para todos da mesma forma. Isso. Mas nunca se esqueçam daquele caixotinho, daquela figura de subindo, ou então da banana que eu falei para vocês, né? Então, às vezes, igualdade é eu dar uma banana para cada paciente. Toma para você, pronto. Igualdade, eu dei para todo mundo, ninguém reclama. Mas equidade não é isso, né? Equidade é eu tirar a banana da Cidinha, que eu dei para ela também, porque a Cidinha não precisa de banana. E a Kiara precisa de 2 bananas, porque a necessidade da Kiara é a vitamina que tem na banana. A Cidinha vai sofrer com isso? Não, a Cidinha nem precisando de banana, tá? Então, eu vou tirar dela para dar para outro que precisa mais, tá? Então, isso é equidade. Em alguns momentos, eu ter que pegar de algum paciente que não vai fazer diferença nenhuma na vida dele e dar para outra pessoa, que a necessidade dela é aquela. A Cidinha tem a sua necessidade, senão ela não estava no hospital. Mas a necessidade dela é outra, não é de banana. E a Kiara precisa de cada vez mais de banana, porque a vitamina da banana, é que vai ajudar a Kiara no que ela precisa. Lembra do caixotinho? Que cada um queria ver o jogo? Não tinha um homem grandão lá, que estava em cima do caixotinho? Aquele homem grandão precisava do caixotinho? Não. Se eu tirasse o caixotinho, ele ia continuar vendo o jogo? Sorrindo? Ia. Mas tinha um pequenininho lá, que eu dei um caixotinho para ele, não foi o suficiente, ele continuou sem ver o jogo. Só um minutinho. Aí eu coloco 2 caixotinhos para ele e ele consegue ver o jogo, tá? Oi, pode falar. Então, equidade é igualdade de tratamento dentro da necessidade de cada um? Isso, pode ser. Pode ser considerado assim, tá? Então, equidade é diferente de igualdade, tá? Equidade é diferente de igualdade. A gente falou muito sobre isso, né? E equidade faz parte de qual princípio do SUS? Princípio. Oi? Doutrinados. Princípio o quê? Doutrinados do SUS. Princípio doutrinário. Princípios doutrinários do SUS, perfeito. E quais são os outros 2 sem ser equidade? Universalidade e integridade. Perfeito. Integralidade. Perfeito. Então, gente, isso aí vocês já estão com o pezinho lá dentro de um concurso público, se Deus quiser, tá? Porque isso aí é de trás para frente, de frente para trás e despenca. Não existe uma prova que não caia isso. Não existe, tá? Lei 8080, que é a mesma coisa de lei orgânica, né? Como que era a saúde anterior. Igual eu falei para vocês, em algumas provas até cai. Quando nasceu o embrião do INSS, né? Que foi a partir do SUS, né? Que começa a partir, porque parte tudo, fica saúde, INSS, né? Os princípios doutrinários e os princípios organizativos, né? Tem organizativos, como que vai ser o atendimento através da pirâmide, né? Da hierarquização, que a organização é descentralizada, tá? Então, essa parte toda do SUS aí foi que vocês realmente precisam saber realmente. E essa parte aqui de hoje, que é relacionado à saúde, atenção primária, né? Quando o paciente... Oi, pode falar. É mentira, só uma dúvida aqui. Que na apostila tem, assim, princípios doutrinários do SUS. Aí tem universalidade, equidade, integralidade
hierarquização, regionalização. Isso tudo entra, participação e controle social, descentralização, isso tudo entra como princípios doutrinários, não é isso? Porque a gente tem princípios doutrinários e princípios organizativos. Ah, tá. Aí no Só que- livro está dividindo, está escrito em cima de hierarquização, Isso. alguns princípios organizativos. Mas Porque depois você revê também os slides, que tem tudo separadinho e ilustrado. Aonde? No Os slide? slides que eu mandei para vocês, que foram Ah, das não, nossas aulas. Isso. É porque, só para me marcar direitinho aqui aqui, né, no... Tá, eu tô voltando só para vocês não esquecerem mesmo. Essa parte de princípios doutrinários não vai cair na prova de 20, tá? Só para dar uma sacudida aí. Para Então, saber tá bom, se vocês obrigada, deixaram professora. para trás. Porque a matéria eu vejo muito em algumas turmas, né? A gente deu a prova de 10, ficou lá para trás, o povo esquece. Vamos focar na prova de 20, o conhecimento esquece, né? Então, não pode esquecer não, né? A gente tem que estar sempre revivando as coisas que a gente aprendeu aqui. Se não voltar, gente, não lembra. Eu falo para vocês, é anatomia é extremamente complexa, vocês viram, né? Vocês já tiveram anatomia. Então, tem coisa que se você não voltar, você acaba esquecendo, é treino demais, é nome demais, é sistema demais, né? Então, é coisa que você tem sempre que estar estudando, tá? E voltando. Vocês já fizeram uma disciplina de feridas? Feridas e queimaduras? Não, né? Não, ainda não. A prestação de serviços, então, aqui a gente já viu. Então, a gente viu esse quadro, né? E vamos para a prevenção primária, secundária e terciária, que é a pirâmide, que é com a hierarquização, que eu vivo falando. Deixa eu voltar aqui. Então, a prevenção primária, prevenção, viu, gente? Atendimento, não, prevenção primária. São ações dirigidas para a manutenção da saúde. Por exemplo, educação para a saúde, saneamento básico ambiental. Então, aqui na primária, prevenção, eu estou agindo preventivamente, né? Quando eu fico agindo em saneamento ambiental, né? E educação para a saúde, o que é educação para a saúde? É eu mostrar a pessoa, né? O que você deve comer, né? Eu cuidando da minha saúde. É eu saber o que eu como, né? É eu saber que eu preciso tomar um sol. É todas as coisas que eu preciso fazer como prevenção primária, para que algo não aconteça no futuro comigo. Prevenção secundária, né? São ações que visam a prevenção para regredir a doença. Então, vocês viram que mesmo naquele... Aqui, gente, esse slide é um resumo do quadro todo que a gente viu, tá? Então, a prevenção secundária, vocês lembram lá, né? É o paciente que já tem a doença, tá? Então, eu vou entrar com a prevenção de quê? De regredir a doença, né? Porque a doença ele já tem. Como que eu vou regredir a doença? Lembra lá do paciente de tuberculose? Então, eu já consegui constatar nele que é tuberculose. Eu vou deixar o paciente ter um emagrecimento severo, chegar a internar, chegar a tossir sangue? Não. Com aquela tosse seca que eu já diagnostiquei a doença, eu já vou tentar entrar com medidas de prevenção ali, tratamento, medicamento, né? Para o paciente não ter, regredir essas manifestações e não aumentar essas manifestações. Então, a prevenção secundária, eu vou agir sempre assim, mas lembrando que o paciente já tem a doença. A prevenção terciária, as ações que eu vou fazer, né, é na fase final do processo do paciente, né? Ou seja, visa a reabilitação do paciente. Então, é um paciente que já teve, né, o infarto, né? Eu vou ter que entrar com fisioterapia, igual eu falei, porque ele